Olá, turma da Rádio 16. Essa é a nossa aula 8. Sou a professora Natália e a gente ainda vai continuar falando sobre exames contrastados. Lembrar aqui a vocês que esse slide é o slide da aula 7, mas a nossa aula é a aula 8, ok? A gente vai falar de sistema articular, os exames contrastados do sistema articular. Para começar, a gente tem que primeiro relembrar o que é articulação, né? Que vai ser o ponto de encontro entre dois ossos, certo? A articulação, ela serve para aumentar ou diminuir o ângulo entre dois ossos, né? Entre as duas estruturas ósseas. Eu preciso diminuir e aumentar esse ângulo entre os ossos para eu poder ter movimento do corpo. E esse movimento, ele serve justamente para eu andar, para eu poder pegar os objetos, para eu poder comer, para eu poder falar, ou seja, para eu poder fazer todos os movimentos no meu dia a dia, certo? Então, o sistema articular é o sistema de mobilidade, o sistema que permite, juntamente com o osso e músculo, a gente poder fazer movimentos. Esses movimentos, eles podem ser voluntários ou involuntários, ou seja, movimentos em que eu queira fazer e movimentos às vezes que eu não queiro, que eu não penso em fazer, né? Ou seja, que não depende do meu querer, ele mesmo faz movimentos sozinhos, ok? O tipo de articulação que eu tenho vão ser 3 tipos. Sinartrose, que são aquelas articulações imóveis que não há movimento. As articulações anfiartrose, que são as articulações semimóveis. Eu tenho um pouco de movimento, mas é muito pouco. As articulações do tipo de artrose, que são as articulações móveis, onde eu tenho um movimento amplo, mas essa amplitude ela tem um grau, seja uma amplitude menor ou uma amplitude maior, mas eu consigo ter uma amplitude em que eu consigo visualizar a movimentação daquela articulação. Na sinartrose, é uma articulação feita por fibras, que é um material que deixa a articulação mais rígida, por isso que ela não é móvel, certo? E aí essas articulações geralmente elas se encontram na parte do crânio, entre os ossos do crânio, que são as conhecidas suturas. Então, o ponto de encontro entre os ossos do crânio, eles não se articulam, certo? São do tipo de sinartrose. A anfiartrose, elas são feitas por cartilagem, que já dá um pouco de mobilidade para a articulação, mas não tanta mobilidade, só um pouco. Esse tipo de articulação, o exemplo que tem aqui no slide é o quadril, né? Entre o quadril, ali na sínfise púbica, eu tenho a cartilagem sinfisial, certo? E aí, essa cartilagem, ela serve, por exemplo, quando a mulher, ela tá no parto, que o bebê, ele tem que passar por essa região do quadril, então, esses ossos do quadril, eles se afastam um pouco para que o bebê possa passar. Ele se afasta bem pouquinho, questão de centímetros. Só que esse afastamento, esse deslocamento, ele é permitido justamente porque tem essa articulação, essa cartilagem sinfisial, né, aqui na região da sínfise púbica, que permite com que faça essa movimentação. Na diartrose, são as articulações em que ela é formada por um líquido sinovial e também outras estruturas, fibras, cartilagem, mas geralmente são ligamentos, certo? Às vezes eu tenho até a fibra, né, na articulação sinovial, às vezes ela vem em formato de uma almofadinha, que a gente chama de um disco, de um menisco, certo? Depende de onde está localizada. Nessa diartrose, elas são articulações que estão localizadas nos membros inferiores e nos membros
superiores, certo? Elas estão localizadas no ombro, cotovelo, punho, dedos, na coxa femoral, na região do joelho, na região do calcanhar, né, que é aquela região do tornozelo, na verdade, que é o encontro da perna com o pé, e na região dos dedos dos pés. Então, esse tipo de articulação está localizado nesses membros porque é o que a gente utiliza com maior amplitude de movimento, é o que a gente precisa mais movimentar, as pernas e os braços, né, para que a gente possa caminhar, possa pegar objetos, possa fazer os movimentos do dia a dia. E são essas articulações em que a gente vai falar hoje na aula, certo? Quando eu falo de exames contrastados no sistema articular, eu falo do tipo de articulação de artrose, que são essas articulações que têm movimento, porque são nessas articulações em que a gente tem mais desgaste ou que a gente tem ruptura de alguma estrutura, certo? As outras não tem tanto, mas nessas a gente tem mais. O exame que a gente faz no sistema articular, o exame contrastado, vai ser a artrografia. Tenham cuidado para vocês não confundirem artrografia com arteriografia. A arteriografia é o exame contrastado das artérias e a artrografia é o exame contrastado da articulação, certo? Então, os nomes são parecidos, mas os exames são completamente diferentes. Então, cuidado para não confundirem arteriografia com artrografia. Tenham bastante cuidado. Na artrografia, a gente vai utilizar o contraste iodado, certo? Esse contraste ele vai ser colocado através de uma seringa, né, com agulha dentro da cavidade articular. Por ser colocado diretamente dentro da cavidade articular, então a via de administração desse contraste nesse exame vai ser a via de administração intracavitária, porque eu coloco diretamente dentro da cavidade. Nesse tipo de articulação, que é a de artrose, entre um osso e outro eu tenho uma cavidade, certo? Que a gente chama de cavidade articular, que é onde vai estar o líquido sinovial. É lá nessa cavidade que eu vou colocar o contraste. Eu não, né? A equipe de enfermagem. Quem administra o contraste vai ser sempre a equipe de enfermagem. Ou o enfermeiro, ou o técnico de enfermagem, ou o auxiliar de enfermagem, certo? Mas sempre a equipe de enfermagem. Então, nesse exame de artrografia, eu coloco o contraste iodado diretamente dentro da cavidade articular do paciente. Ah, Natália, mas aqui está aparecendo o ombro, né? Que no caso, é a articulação glenomeral, a articulação do ombro entre o húmero e a escápula. Então, essa parte que vocês estão vendo aí mais radiopaca é o contraste iodado, certo? Mas se o exame for, por exemplo, na região ali do tornozelo, né? Na articulação talocrural, né? Que é entre a perna e o pé. Eu vou poder colocar também da mesma forma? Pode. O enfermeiro vai lá, injeta contraste na cavidade articular e você faz o exame de artrografia. Lembrando que antes do paciente fazer esse exame, ele sempre faz um exame de radiografia convencional, porque o médico precisa saber se o paciente está sentindo uma dor, um desconforto, não é porque o paciente está com algum rompimento de algum vaso, ou rompimento de algum ligamento, ou às vezes ele olha também na radiografia convencional se ele não está com alguma estrutura óssea quebrada, né, ou com alguma lesão óssea, ou então se ele não está com osteoporose, osteopenia, que aí o médico também, antes de fazer o exame, ele indica a parte de densitometria óssea.
Aqui a gente tem as indicações, certo? O paciente, uma das indicações é quando ele sente dor ou desconforto na articulação. Lembrando que não é qualquer dor, não é qualquer desconforto, né? Digamos que hoje eu acordei e começou a me dar uma dor no joelho ou uma dor no ombro. E aí eu comecei a sentir um desconforto, mas daqui a um dia ou 2 dias passou. Então, não é uma indicação para se fazer o exame de artrografia, né? Se eu sinto dores no joelho ou em qualquer articulação, ou se eu sinto algum desconforto em qualquer articulação, primeiramente eu só vou fazer esse exame, só é indicado fazer esse exame quando essa dor ou esse desconforto, ele é permanente, ou seja, ele não para. Ou então eu sinto, ele para alguns dias, depois eu volto a sentir de novo, aí para de novo e fica toda hora assim. Eu sinto a dor, o desconforto, para e depois eu volto a sentir dor e desconforto de novo. Ou então, quando é constante, eu sinto dor e ela não para mais e tá doendo até então. Aí, passou-se vários dias doendo, né? O médico vai indicar você fazer uma artrografia. Mas antes de você fazer uma artrografia, se você sentir dor ou desconforto em alguma articulação, o médico ele vai indicar o paciente a fazer primeiramente uma radiografia convencional, justamente para ver se ele não está com alguma lesão óssea ou se ele não está com um quadro de osteoporose. Se ele não conseguir ver muita coisa na radiografia convencional, ele vai indicar uma densitometria óssea, que dá para visualizar melhor se o paciente tem uma osteopenia ou uma osteoporose. Se o paciente não tiver nenhum dos dois e continuar um desconforto, aí o médico indica a artrografia, certo? E antes disso, o médico às vezes ainda faz um exame de tomografia computadorizada ou ressonância magnética na região da articulação que o paciente está sentindo essa dor, esse desconforto constante, certo? E aí só depois ele indica o exame de artrografia. Outra indicação é quando o paciente ele tem suspeita de ruptura de algum componente articular. Como essas estruturas do tipo de artrose, ela tem uma estrutura muito rica para eu conseguir fazer uma articulação ampla e uma articulação muito segura, então ele tem vários ali componentes. E um desses componentes pode ter uma ruptura, certo? Geralmente acontece nos ligamentos articulares. Por exemplo, no joelho eu tenho eu tenho o menisco, né? Fora o menisco tem o líquido sinovial, tem ligamentos articulares e outras estruturas. E aí, às vezes, um desses ligamentos eles podem romper. Geralmente, o pessoal que rompe o ligamento são pessoas que fazem esporte. Mas pode acontecer de a pessoa ser sedentária ou não fazer esporte nenhum, e aí ela levar uma queda, ou torcer um pé, ou fazer alguma coisa, e rompe também o ligamento, certo? Ou causando uma rupturazinha, ou rompe de vez. Mas geralmente acontece mais ruptura de alguma parte articular em jogadores de futebol eles correm muito, eles fazem uma parada muito brusca, e nessa parada brusca eles dão uma freada muito grande no próprio corpo e faz com que às vezes faça um rompimento em algum ligamento, certo? Também acontece muito em pessoas que correm, fazem aquelas corridas, né? Ficam horas e horas correndo, pode acontecer a ruptura de algum ligamento. Quando não acontece a ruptura de nada, acontece algum desgaste. Então, às vezes o paciente ele tá com dor, tá com desconforto, mas ele já desconfia que essa dor, esse desconforto seja porque ele rompeu algum ligamento, porque ele fez algum exercício ou torceu o pé, ou caiu de mau jeito e sentiu mais ali a articulação. Então, é uma indicação para se fazer um exame de artrografia. Outra indicação é para avaliar danos causados por deslocamento recorrente da articulação, ou seja, quando o paciente, ele é um paciente que ele desloca muito aquele membro, ou seja, ele tem muita luxação.
Tem gente que tem muita luxação no ombro. O ombro fica direto saindo do lugar, né? Que a gente diz, fica se deslocando, fica caindo o ombro. Então, esse paciente, é uma indicação para ele fazer uma artrografia, porque eu tenho que verificar como é que está aquela articulação do meu paciente, porque de tanto o ombro luxar, se deslocar, vai começar a desgastar algum componente articular. Vai começar primeiramente a desgastar algum ligamento, por isso que está caindo tanto. Pode desgastar também até as extremidades ósseas, certo? Então, se o paciente ele desloca muito, ele luxa muito, né? Que é a luxação, luxa muito um membro, uma articulação, então provavelmente ele vai causar algum dano naquela articulação. Então, é uma indicação para se realizar um exame de artrografia. Aí eu coloquei aqui 2 contraindicações para não se fazer o exame, né? Não se realizar. Uma das indicações é a artrite e a outra é a alergia ao contraste. Se o paciente tiver artrite, eu não posso fazer o exame contrastado no meu paciente, não é indicado, a não ser que o médico esteja lá do lado, assine e se responsabilize pelo exame. Mas por que é contraindicado fazer em artrite? A artrite é uma inflamação na articulação, certo? Então, se o paciente está com artrite, se ele está com processo inflamatório em alguma articulação e eu vou fazer o exame contrastado justamente naquela articulação, eu posso piorar o quadro do meu paciente, porque já está com processo inflamatório, eu posso espalhar essa inflamação ou então piorar o quadro inflamatório do meu paciente. Então, se o paciente tem artrite, eu não faço, é contraindicado para realizar o exame de artrografia. A outra contraindicação é se o paciente tiver alergia ao contraste. Claro que se o paciente tiver alergia ao contraste, não é indicado ele fazer, porque ele pode ter uma reação alérgica muito grande, certo? Eu só faço da mesma forma, se o médico estiver do lado, assinar e se responsabilizar pelo paciente. E aí a equipe médica toda vai estar lá, né, responsável pelo aquele paciente, para assim que eu administrar o contraste, em seguida ele já ir para a questão de medicamentos, a questão de aparelhagem, porque ele vai ter reação alérgica, já que ele tem alergia ao contraste. Mas se ele tem alergia ao contraste, não se faz o exame de artrografia, certo? Aqui eu trouxe um exemplo. Essa imagem aqui é uma imagem de fluoroscopia. Como é que eu sei que é fluoroscopia? Porque o contraste ele não aparece radiopaco, ele aparece mais radiotransparente, mais enegrecido. Vou mostrar aqui de novo. A artrografia, na radiografia, ela aparece assim, o contraste e a parte óssea, ela aparece na coloração de radiopaco, né? Uma coloração mais radiopaca, mais esbranquiçada. Na fluoroscopia, não, aparece mais radiotransparente, porque a fluoroscopia, ela é a filmagem em tempo real, certo? No momento que eu estou fazendo ali as radiografias, eu também estou tendo a fluoroscopia, estou tendo o exame em tempo real, visualizando. E aí, dentro da fluoroscopia, eu posso captar essa imagem. E quando eu faço a captação dessa imagem fluoroscópica, ela sai assim, com contraste, com contraste mais enegrecido, certo? Não sai rádio opaco, sai rádio transparente. Então, se eu colocar assim, é um exame contrastado no seriógrafo, né? Um exame contrastado, uma radiografia. Se eu colocar assim, já é uma fluoroscopia, certo? Mas é no mesmo equipamento, só que um é uma radiografia, o outro é uma fluoroscopia. Não estou vendo o vídeo, mas estou vendo o exame, né, a imagem do vídeo, certo? Aqui é uma tomografia computadorizada. Veja que o espaço articular entre o húmero e a escápula, né, a articulação glenomeral, ela tá bem radiopaca, né, bem esbranquiçada. Então, essa radiopacidade aqui é justamente do contraste.
E o contraste que eu utilizo aqui vai ser o contraste iodado, porque o exame está sendo feito no tomógrafo, né? Na tomografia computadorizada. Então, da mesma forma, o contraste vai ser o iodado e vai ser colocado na articulação por via intracavitária. A equipe de enfermagem, ou o enfermeiro, ou o técnico de enfermagem, ou auxiliar de enfermagem, vai colocar lá a quantidade de contraste necessário dentro da seringa, através de uma agulha, vai fazer a perfuração no tecido subcutâneo do paciente, até chegar na cavidade articular. Chegando lá, injeta o contraste, retira lá a agulha e o paciente faz a tomografia computadorizada, certo? Pode ser no ombro, pode ser no joelho, pode ser em qualquer região do corpo, mas se a articulação estudada, o exame for feito na tomografia computadorizada, também vai ser utilizado o exame de... também vai ser utilizado o contraste iodado, certo? Aqui eu tenho um exame também na articulação, porém é um exame num setor de ressonância magnética, certo? Como é que eu sei, né, que é no setor de ressonância magnética? Vou mostrar aqui anterior, como é na tomografia, como é na ressonância magnética. Numa tomografia, você pode ver a parte muscular e a parte de gordura. Você não consegue ver perfeitamente. Já na ressonância, você consegue ver perfeitamente a parte muscular e ainda consegue ver o tecido gorduroso, certo? Então, eu consigo, uma das diferenças são essa, e o osso, a parte de ossificação. Na tomografia vai sair mais radiopaca, na parte de ressonância magnética não sai com essa radiopacidade toda, certo? E aí, na ressonância, eu também consigo ver perfeitamente aqui, ó, o espaço articular do meu paciente, certo? Nesse espaço, Natália, mas ainda vai ser uma artrografia? Sim, ainda vai ser uma artrografia, porque eu não estou utilizando contraste. Mesmo que seja no setor de ressonância ou no setor de tomografia, vai ser uma artrografia, porque é um exame contrastado da articulação. Se eu utilizo contraste, é exame contrastado, certo? Só que tem uma diferença, que a gente coloca só para identificar. Se o exame for feito na tomografia, vai ser uma artrotomografia. Se o exame for feito na ressonância, vai ser uma artrorressonância. É só para a gente saber onde é que vai ser, ok? Mas continua sendo uma artrografia. Uma artrotomografia é uma artrografia feita no tomógrafo. Uma artrorressonância é uma artrografia feita na ressonância magnética. Aqui, o que é que acontece? Como é feita na ressonância magnética, então eu vou utilizar o contraste gadolínio. Não posso utilizar o contraste iodado. Como eu falei nas aulas anteriores e na primeira aula, o contraste gadolínio só é utilizado na ressonância magnética. Não pode ser utilizado em nenhum outro setor. E o iodo, o contraste iodado, não pode ser utilizado no setor de ressonância magnética. Pode ser utilizada na parte de seriografia, na parte de angiografia e na parte de tomografia computadorizada, mas não pode ser utilizado o iodo na ressonância magnética. Ressonância magnética só se utiliza contraste gadolínio, certo? E acontece da mesma forma. A equipe de enfermagem vai botar o contraste na seringa, colocar o contraste na seringa e administrar dentro da cavidade articular. É o mesmo processo. A única coisa que vai mudar é o tipo de contraste e aonde o exame está sendo realizado, mas é a mesma forma de administração. Administra o contraste dentro da cavidade articular, ou seja, intracavitária, certo? Porque eu perfuro o tecido e coloco diretamente dentro daquela articulação, então é intracavitária, ok?
Aí dá para ver bem direitinho, ó, a articulação do ombro. E tem uma seta aqui apontando, né, que essa articulação aqui, ela tá com um desgastezinho aqui, porque não é para ela ter essa variação aqui, ó, que o contraste ele foge um pouquinho. É para ela ser assim, ó, vou voltar aqui, um linear, mas aqui ainda tem esse pontinho branco lá em cima, bem no comecinho da articulação, onde o contraste ele parece que tá vazando um pouquinho, né? Porque a articulação aí provavelmente está um pouco desgastada, certo? Teria que ver a ficha do relato desse meu paciente também, né? Mas essa articulação aqui, ela é para ser só um risquinho, assim, ó, toda fininha. E aqui do mesmo jeito, eu tenho algum problema nesse meu paciente, ó, que o contraste parece que tá vazando para dentro da musculatura, certo? Mas na verdade não tá indo para dentro da musculatura. Ele ainda tá na cavidade articular, mas essa cavidade articular, ela tá com uma modificação aí, certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui Não, não tem. Que é bem fininho o contraste para ser, certo? Então é isso, gente. Aqui é um questionário que eu deixei para vocês. Esse questionário só tem 4 questões, certo? Lembrando que vocês têm que escrever esse questionário, responder esses questionários a punho, certo? É manuscrito, ou seja, vocês vão responder. Desde o primeiro questionário, você bota lá, questionário 1, aí você bota do lado, sistema tal. Ou então nem precisa colocar, né? Só bota lá, questionário 1, aí escreve as perguntas e escreve as respostas. No final da disciplina, quando estiver chegando próximo ao fim da disciplina, eu vou receber todos esses questionários, certo? Vou querer receber todos eles, ok? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar também pelo Instagram da Radiologia Direta. A qualquer momento vocês podem ir lá, professor, eu tenho dúvida, professor, o que é isso? Professor, eu não entendi aquilo. Pode perguntar que eu respondo todas as dúvidas de vocês, certo? Então, bom estudo, respondam os questionários. Esse questionário também serve para vocês estudarem, para direcionar vocês para o assunto, ok? Então, até mais, um beijo.